Pare de perder dinheiro. Conheça o benefício que o INSS não te conta. Você sofreu algum acidente no trabalho ou fora dele? Ficou doente em função do trabalho? Sofre, por exemplo, de lesão por esforço repetitivo, ALER? Essa doença ou acidente te deixou com alguma sequela? Essas sequelas te impedem de voltar ao trabalho ou diminuem sua capacidade para continuar exercendo o mesmo serviço? Se você respondeu sim para essas questões, você tem direito a um benefício chamado auxílio acidente. Mas calma lá! Antes de comemorar, deixa eu te esclarecer alguns pontos para saber se de fato você se encaixa nos requisitos que a lei impõe para receber este benefício. Vamos a eles. Você precisa ter sofrido um acidente de qualquer natureza ou ter desenvolvido uma doença relacionada ao trabalho. Em razão desse acidente ou doença do trabalho, ter tido reduzida parcial e definitivamente a sua capacidade para o trabalho habitual. Ter também a qualidade de segurado à época do acidente, isto é, estar contribuindo para o INSS ou gozando do período de graça. Não sabe o que é período de graça? Eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição desse vídeo para você assistir depois, onde eu te explico com detalhes o que isso significa. Este benefício tem natureza indenizatória. Eu diria até que o nome dele poderia ser auxílio sequela, já que é um valor que você recebe para compensar essa perda parcial na capacidade de exercer o trabalho que você habitualmente exercia. Por isso, nada impede que você continue trabalhando em outra função e receba este benefício juntamente com o seu salário. E como este benefício é concedido na prática? Na prática, o auxílio acidente é geralmente concedido depois do auxílio doença. Isso porque quando o trabalhador sofre um acidente ou fica doente, ele de início se afasta completamente do trabalho e recebe o auxílio doença, por estar totalmente incapacitado para o trabalho. Dali a alguns meses, ao melhorar, o INSS dá alta ao trabalhador, porém, em muitos casos, ele fica com uma sequela. E nessa etapa que mora o problema. Geralmente, o INSS não avalia o trabalhador para saber se ele ficou com alguma sequela. Ele apenas estipula uma data para a sua alta, corta o auxílio-doença e o trabalhador fica sem saber se tem esse direito ou não. Por isso, caso você tenha se afastado do trabalho e após o tratamento tenha ficado com sequelas permanentes, procure um advogado especialista em direito previdenciário para poder auxiliá-lo nessa questão. E quais são os segurados que têm esse direito? Todos, com exceção dos contribuintes individuais, que são os profissionais autônomos, como por exemplo os motoristas de táxi, os vendedores ambulantes, as diaristas, pintores, eletricistas, médicos, advogados, dentistas, arquitetos, desde que trabalhem por conta própria e não sejam empregados. E os contribuintes facultativos, que são aqueles que não exercem atividade remunerada, mas contribuem para o INSS, como por exemplo o estudante ou a dona de casa. Eles também não terão direito a esse benefício. E por que eles não têm esse direito? Pois a lei não contemplou essas duas categorias. Qual o valor desse benefício? E até quando ele será pago? Depende. O governo federal editou uma medida provisória em 12 de novembro de 2019 que alterou o cálculo do valor do benefício e as hipóteses de interrupção. Assim sendo, caso o acidente de qualquer natureza ou doença do trabalho tenha ocorrido até 11 de novembro de 2019, que é o dia anterior à publicação da medida provisória, serão aplicadas as regras anteriores com um cálculo mais vantajoso para o benefício, que somente poderá ser cortado em caso de aposentadoria ou morte do segurado. Caso o acidente ou doença do trabalho tenha ocorrido após 11 de novembro de 2019, o valor do benefício será menor, pois será calculado de acordo com as novas regras. O benefício poderá ser também cortado caso haja modificação nas condições que ensejaram o recebimento deste benefício. Ou seja, a partir de agora, o INSS poderia convocar o beneficiário do auxílio acidente para uma perícia de revisão, que são os famosos pente fino, podendo cortar o benefício antes mesmo do segurado se aposentar ou falecer.
que pelas regras anteriores eram as únicas hipóteses de cessação do benefício. Outra modificação imposta pela medida provisória é uma tentativa do governo de impor uma lista fixa de sequelas, que permitiriam a concessão deste benefício apenas na ocorrência daqueles casos específicos. Contudo, a jurisprudência tem nos mostrado que o rol de doenças que permite a concessão do auxílio-acidente é de natureza meramente exemplificativa e não taxativa. Como as medidas provisórias têm validade desde a publicação, todas as mudanças estão valendo desde terça-feira, dia 12 de novembro de 2019, quando o texto saiu no Diário Oficial da União. É necessário que ela seja aprovada na Câmara e no Senado no prazo de 120 dias para que seja convertida em lei. Por esse motivo, é de suma importância estar atento para saber qual a lei deverá ser aplicada no seu caso. Na dúvida, procure sempre um advogado especialista em direito previdenciário da sua confiança. Até a próxima!